pessoal, sejam bem-vindos a mais um Descomplica BW, quadro em que a gente traz assuntos do e-commerce e especialistas para descomplicar. Então, hoje o nosso assunto é tráfego pago e a gente trouxe, então, convidou a Nará, bem-vinda, Nará, para descomplicar esse assunto. Então, bem-vinda novamente, quero que você se apresente, conte um pouquinho mais de como você ajuda os empreendedores. Certo. Oi, pessoal, eu sou a Nará, sou gestora de tráfego e performance. Atuo já há 3 anos no mercado, então já trabalhei com diversos nichos, mas eu escolhi me especializar realmente em e-commerce, né? Então, já atuo aí com alguns e-commerces que faturam bem, outros estão iniciando, e a gente ajuda, né, a realmente atingir as metas de faturamento, superar as metas também, e faço parte da mentoria do Pedro Sobral, sou Subida Pro, né, já no 2º ano, tenho também algumas certificações no Google, no Facebook, e é isso. Perfeito. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, falando sobre gestão de tráfego mesmo, eu queria que tu nos explicasse assim, qual é o momento ideal para iniciar o tráfego pago. A gente sabe que para um e-commerce ter sucesso, fazer vendas, ele precisa estar posicionado no digital. Então, quando é o momento ideal para começar com o tráfego pago? Tá. É bom a gente observar sempre alguns requisitos, assim, sabe, Thaline? Se o negócio já está vendendo no orgânico, né? Esse é um ponto básico, assim, um dos primeiros passos para a gente ter uma noção se realmente esse negócio já está maduro o suficiente para investir no tráfego pago. Tá? Depois a gente analisa também se essa empresa está produzindo conteúdos ali no orgânico, né? Se está produzindo conteúdos no Instagram de forma consistente, porque isso é muito importante, né? Não depender só do tráfego pago. Outro ponto muito, muito importante é ter uma consciência de que, assim, pelo menos os 3 meses de início, você tem uma verba separada para esse investimento, tá? Porque, assim, de início pode ser que não tenha resultado de fato. Então, é importante você ter uma verba reservada, né? E também um pouco de paciência, porque tudo são ajustes, análises, testes e, principalmente, otimizações. E, assim, o último passo que eu também sempre peço, né? Sempre converso com os clientes, entender que o tráfego é mais uma estratégia de vendas, né? Entre análise, entre conversa ali pessoalmente, entre WhatsApp, tudo isso, o tráfego pago, ele entra realmente como mais uma estratégia de vendas. Entendi. E pensando então no tráfego, né? Chegou o momento desse empreendedor investir em tráfego, ele já tem essa reserva, já está trabalhando no orgânico, fazendo algumas vendas, como tu comentou. Como criar os anúncios que impulsionem as conversões e levem o e-commerce, né, a ultrapassar a marca do faturamento atual, assim? Como é que a gente pode ajudar esse empreendedor a pensar em alavancar o faturamento? Tá, legal. É importante a gente entender as métricas principais, assim, de um e-commerce, né? E como que eles vão poder, como que essas métricas vão ajudar a gente a ultrapassar essa marca, tá? Então, as métricas que a gente precisa realmente se atentar nesse primeiro momento é a taxa de conversão do site, tá? O ticket médio, e o número de acessos mensais, que seria ali o número de sessões, né? Então, por exemplo, se o ticket médio do cliente, né, do site está baixo, quais são as alternativas que a gente teria para melhorar isso? Oferecer, né, aumentar o valor da compra. Então, eu sempre sugiro algum brinde, compras acima de determinado valor ganha um brinde, algum desconto progressivo, né? Compre 3 e na 4ª peça, leve a 4ª, né, de brinde, algo nesse sentido, ou realmente algum combo de produtos, algum kit de produtos, né? Então, a gente sempre tem que analisar essas métricas. No caso de análises que a gente, né, consegue visualizar ali, que não estão tendo acessos, não estão tendo sessões suficientes, o planejamento aí vai além do tráfego pago. E aí a gente junta forças com o orgânico e o tráfego pago, né? É fundamental a gente visualizar que a jornada social do usuário, ela antecede a compra.
Então, por isso a importância de ter realmente um Instagram em que fomenta as vendas, né? Trabalhar realmente conteúdos estratégicos, mostrando o produto, mostrando os benefícios, os diferenciais. Então, é muito importante a gente se atentar a esses 3 pilares. Perfeito. E como o gestor, assim, aí falando de forma técnica, define a segmentação do público que ele Tá? pode impulsionar essas vendas? Como é que ele Sim. reconhece através de métricas, enfim, como é que ele reconhecer esse público para fazer a segmentação? Tá. Então, isso a gente define essa segmentação de público, né, de acordo com as características da persona. Então, a gente usa essas características para que os anúncios realmente sejam vistos pelas pessoas mais propensas, as pessoas que têm mais chances de realizar uma ação, ou seja, de realizar uma compra. Além disso, é importante também a gente sempre fazer uma análise de mercado, analisar os concorrentes, né? Fazer uma coleta dos dados. Então, sites que já trabalharam tráfego pago ou trabalham atualmente, querem otimizar, a gente faz essa coleta de dados, analisa, né? Vê realmente, a gente consegue ali identificar alguns padrões, identificar localização geográfica do usuário, comportamento, e através dessas definições, né, e essas identificações, a gente vai vendo a preferência do público, né. Depois dessas etapas, Thaline, a gente pode começar realmente a realizar alguns testes, sempre analisando como que está o resultado alinhado com a estratégia, né, porque assim a gente chega no ponto de ter um público validado, um criativo validado, e aí sim a gente pode visualizar uma escala. Entendi. E aí, voltando um pouquinho para falar sobre as métricas, né? Eu sei que Uhum. já deixou um conteúdo preparado, então eu já vou colocar aqui para mostrar. Mas a gente queria entender, então, contigo, Nara, quais são as principais métricas e os KPIs que devem ser monitorados ao utilizar as estratégias de tráfego pago para maximizar essas vendas. Então, já vou adicionar aqui ao palco o conteúdo que você deixou preparado. Ótimo, ótimo. Então, a gente sempre fala, né, que e-commerce, ele tem uma tríade, ele é formado por uma tríade, né? São 3 pilares muito importantes que levam um e-commerce ao aumento do faturamento ou não, né? Então, é importante a gente observar sempre ticket médio, sessões e a taxa de conversão, tá? O ticket médio é o valor médio de um pedido dentro do seu site. Então, é o valor, o faturamento total, dividido pelo número de pedidos que você teve num mês, por exemplo, tá? E esse ticket médio, ele está muito ligado a produtos dispostos, né, ali no seu site, ofertas. Então, ele é muito importante sempre estar atento a esse ticket. As sessões, né? As sessões são a quantidade de pessoas que realmente clicaram no seu anúncio e se engajaram no seu site. Entraram, visualizaram, olharam um produto, às vezes até adicionaram ao carrinho. Então, a quantidade de pessoas, por exemplo, se 100 pessoas clicaram no anúncio e 30 esperaram o site carregar e começaram a realmente engajar, né? Então, esse é um número de sessões que a gente conta. Para você ter um número de sessões bons e suficientes, assim, a gente precisa basicamente trabalhar um bom anúncio e um site muito rápido. Então, ter um site otimizado é muito importante nesse caso, tá? E E deixa eu só outra... tirar uma dúvida contigo. Sim, Sessões é diferente de page views. Isso. sim, sessões, a gente espera a taxa de carregamento, né? Então, clicou no anúncio, 100 pessoas viram o anúncio. 30 pessoas clicaram nesse anúncio e esperaram o site carregar, tá? Page view, a gente usa ela como uma métrica ali no funil. Então, as sessões podem ser page view, pode ser view content, pode ser add to cart, elas vão entrar em várias partes, né? Porque tendo uma sessão engajada, é isso que conta. Deu para Entendi. entender? Sim. Uhum. Deu. Obrigada. Tá. E a taxa de conversão é o cálculo básico de quantas pessoas que precisam entrar no site, né, ter realmente essa sessão, para que saia uma venda. Então, por exemplo, se um site tem uma taxa de conversão de 1%,
né? 100 pessoas precisam entrar nesse site para que saia uma venda, né? Caso a taxa de conversão seja de 2%, 100 pessoas entram no site e 2 pessoas compram. Então, a taxa de conversão também é muito importante. E, em resumo, se a gente mexer em qualquer uma dessas variáveis, a gente consegue melhorar o resultado para pior ou para melhor. Então, é importante sempre a gente estar atento a essas variáveis. E a taxa de conversão, né, pelo que eu tenho lido, ela varia também conforme o segmento, assim, ou pelo que eu tenho lido é pelo segmento, né, varia conforme for o segmento do e-commerce, essa taxa pode variar para mais ou menos, assim. Sim, Aí, se sim. puder nos dar também uma ideia, assim, um segmento semi-joias, de moda, se tu tem esse dado, assim, de qual seria uma taxa de conversão Sim, adequada. sim, tá. A gente trabalha com uma taxa de conversão mínima de 1%, de 1 a 1,5%, tá? Isso depende realmente de cada nicho, e a taxa de conversão também depende de outros fatores, igual eu te falei, né? O ticket médio e o número de sessões. Então, para semi-joia, normalmente 1,5, 2, tá? Dependendo do número de sessões, taxa de carregamento desse site, que tem que estar, sim, otimizada, tem que ser um carregamento rápido, eficiente, né? Estar sempre atento à jornada do usuário é muito importante. Perfeito. Deixa eu remover aqui. Aí eu queria entender contigo também sobre sazonalidade, né? O que seria a sazonalidade e como garantir um faturamento consistente acima de 50 mil reais, por exemplo, ao longo do ano. A gente sabe Sim. que em algumas datas, né, se vende mais ou menos. Então, como Sim. lidar com esses fatores no e-commerce? Tá. Eu acho super importante, tá, Aline, a gente ter uma projeção, né, dessas datas, ter essa análise e não deixar para trabalhar só em datas comerciais que são consolidadas, né? Então, não deixar para trabalhar só Dia dos Pais ou deixar para trabalhar só na Black Friday, que é uma campanha, né? Um momento que está todo mundo ali ativo na internet. A gente tem outras formas de trabalhar datas. Então, Dia do Professor, né? Carnaval, igual agora mesmo está tendo carnaval. Dá para trabalhar algumas ofertas para carnaval, bloco do carnaval, e trabalhar sempre esses nomes, né, diferentes para chamar essa atenção. Mas outro ponto importante para não deixar caírem as vendas, né, e manter realmente esse faturamento acima de 50 mil, ter uma esteira de produtos muito bem definida, desculpa, é muito importante. Abrir novos canais de vendas, então, WhatsApp, né, ter um atendimento ali no direct também, e-mail marketing, fazer algumas automações, enfim, ter todas essas estratégias muito bem planejadas para não deixar somente as datas mais famosas aí. Sim. E talvez isso tenha a ver com a minha próxima pergunta, mas quais são os erros comuns, desculpa, a serem evitados ao escalar as campanhas de tráfego pago para garantir o crescimento sustentável do e-commerce? Então, quais são os erros que às vezes ou os empreendedores ou os gestores cometem ao escalar essas campanhas? Sim, e acontece a gente errar muito, né? Mas o primeiro erro e é o mais básico, assim, é aumentar o orçamento bruscamente. Então, às vezes você tá lá com 50, 60 reais ali por dia e eu vou lá e aumento para 600 reais dia. É um orçamento muito brusco, né? Então, quando você for entrar para uma escala, que você tiver realmente validado outros pontos da sua campanha e está no momento da escala, é importante você escalar progressivamente, porque assim é possível você ir fazendo os ajustes necessários, né? E ir ali fazendo isso devagar. O segundo erro, também muito comum, é ignorar a qualidade dos anúncios. Colocar vários anúncios ali só para subir e não observar de fato qual é a oferta, né? Como que está oferecendo esse produto, como que está construída ali toda a história para vender para o cliente.
O terceiro erro também é desconsiderar a experiência do usuário, ou seja, escalar, vou focar na campanha, vou focar em investir mais, vou escalar esse produto, mas esquecer que vai aumentar o tráfego, o site pode, né, ficar mais lento, ou às vezes não pensa na otimização da página do produto. Então, é importante também a gente sempre estar ligado na experiência do usuário. E isso é muito, muito, muito importante, porque com uma experiência ruim, sem uma jornada legal para o cliente, se não for um site intuitivo, não vai ter conversão, né? Então, é importante observar a proporção também das sessões entre público quente e público frio, tá? Não adianta você só querer escalar o seu remarketing ou só escalar o seu público frio, só o seu topo de funil. É importante realmente você ter uma divisão ali proporcional entre esses orçamentos. E aproveitando, tu comentou a palavra remarketing, o que é remarketing? E também qual a importância, né, do remarketing nas estratégias de tráfego pago para impulsionar essas vendas? Ótimo. O remarketing, ele envolve realmente anunciar para pessoas que já interagiram com o seu site, que já conhecem a sua marca, né, que já tiveram algum ponto de contato. Então, pode ser algum visitante que entrou no seu site, visualizou alguma página específica, adicionou um produto ao carrinho, abandonou o carrinho, enfim, o remarketing é importante, Thaline, porque ele normalmente se trata de uma campanha de alta relevância. Por que de alta relevância? Você vai estar aparecendo novamente para uma pessoa que já demonstrou ter algum interesse no seu produto, né? Então, você mostra para aquela pessoa que tem uma chance de conversão. E um ponto muito importante dessas campanhas de remarketing é que, normalmente, o custo dela é um pouco menor do que o custo para público frio, né? Então, o ROAS dessas campanhas costumam ser melhores, né? É mais fácil você trabalhar quem te conhece, você aparecer de novo, novamente ali para quem te conhece, quem já interagiu com a sua marca, do que adquirir um novo público, tá? E além disso tudo, além desses pontos, o remarketing, ele reforça o branding da sua marca. Então, ele aumenta a probabilidade da pessoa lembrar do seu negócio, lembrar do seu produto, às vezes numa data especial, né? Alguém pergunta, nossa, eu queria uma loja disso, eu recebi aquele anúncio, olha aquela loja tal. Então, é importante, sim, o remarketing para a gente trabalhar dessa forma. E às vezes a gente ouve o comentário, né? Eu acessei determinada loja e agora eu não paro de receber patrocinado, né? E esse é esse é o objetivo mesmo, ficar na cabeça da pessoa para lembrar quando for fazer a compra, né? Exatamente, porque a jornada do usuário realmente é muito longa e vem mudando muito, né, com o decorrer do tempo. Então, a jornada social, como eu falei mais cedo, ela antecede a compra. Às vezes a gente vê um anúncio, a gente não compra na hora, mas a gente entra no Instagram, a gente olha o feedback, a gente vê realmente se as pessoas estão comprando, a qualidade, enfim. É muito importante a gente se atentar para todos esses pontos. Perfeito. E para quem se interessar, então, em conversar contigo melhor, tirar dúvidas e, quem sabe, até possíveis contratações, como é que eles fazem contato, Nara? Tá. Tem o meu Instagram, né, que é Nara Lopes, Nara com H no final. E ali tem o meu link também de contato de WhatsApp. Qualquer coisa também, as meninas, né, tenho certeza que a Thaline passa meu contato. Enfim, estou à disposição para qualquer dúvida e ajudar no que for preciso aí. Perfeito. Eu vou deixar, então, no link aqui do YouTube os contatos, e aí também, né, sempre que precisar, a gente tem o nosso canal de atendimento da BW, eu passo contato com certeza. E a gente já tem clientes em comum, validados, e que com certeza vão, né, tem sucesso, e que a gente vai também poder ter novos clientes nesse mesmo caminho. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela tua participação, Nara. Eu que agradeço. Que bom poder falar mais sobre tráfego pago, né? E sempre que a gente pode elucidar esses conteúdos que às vezes ficam tão só ali nos questionamentos, né? Sim, bom ter esse espaço para falar sobre. E realmente são temas complexos, né? Assim, que às vezes confundem a cabeça realmente do
do pessoal que está começando a investir ou já está ali investindo, então é muito legal mesmo essa participação e esses programas, assim, para a gente tirar essas dúvidas. Que bom que gostou. Muito Que obrigada bom, novamente. obrigada, Até viu? uma Até mais. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau.